Olá, meus irmãos, estamos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Hoje vamos estar estudando o Evangelho de João, capítulo 16 e o capítulo 17. Vamos estar orando nesse momento? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Nos dá direção, nos ajude a aprender e aplicar para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Do 12 ao 15, depois do 23 ao 28. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 12. Você abriu? Amém? Vamos lá. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Agora o verso 23 a 28. Naquele dia vocês me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que me pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. E porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra. Do verso 12 a 15, essa obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Jesus tem plena consciência de que as demais coisas reservadas para os discípulos, eles não conseguem alcançar ainda. Está no verso 12. Só quando Jesus ressuscitar e os discípulos receberem o Espírito Santo, as coisas ficarão claras no coração deles, e Jesus destaca duas obras do Espírito Santo em relação aos crentes. A primeira, em primeiro lugar, o Espírito Santo exerce o ministério do holofote. Verso 14 e 15. O holofote é uma luz cuja finalidade é iluminar não a si mesma, mas a um alvo específico. O Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo, mas para glorificar a Jesus. Se quisermos saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, basta examinar se ela está vivendo uma vida cristocêntrica. O propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar Jesus, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Um teólogo, o nome dele é Werner de Boer, diz que através do Espírito Santo desenvolve-se a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 4:6. O Filho não deseja ter outra glorificação além dessa. Quando a glória de Deus for vista em sua face, então o Filho estará maravilhosamente glorificado. Então, são questões assim muito interessantes, né? Em primeiro lugar, que o ministério exerce esse ministério do ensino, né? Ele nos ensina. Ele vai exercer esse ministério do ensino e ele vai exercer esse ministério do holofote. Então, a questão do ensino, né? No verso 13, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus é a verdade, em João 14:6. E a verdade, essa palavra de Deus, João 17:17. Portanto, tudo que o Espírito Santo ensina está coerentemente alinhado com a pessoa e obra de Cristo e as Sagradas Escrituras. Nada que, se for do Espírito, vai ser concernente às Escrituras e baseado das Escrituras, a direção dele. Ele é o Espírito da verdade que vem para nos guiar em toda a verdade. Concordo com o teólogo Enkense, quando ele diz que a função do Espírito na igreja é guiar, literalmente mostrar o caminho. O Espírito Santo não usa armas externas. Ele não empurra, mas guia. Ele nos guia em toda a verdade. Então, ele exerce esse ministério do holofote, mostrando e apontando para que Jesus seja glorificado, e esse ministério do ensino na vida dos crentes, na vida da igreja, de cada um de nós. E o verso do 23 ao 28, que fala a respeito dessa oração, né? Jesus já havia ensinado seus discípulos acerca da oração no cenáculo. Isso está no capítulo 14, verso 12 a 14.
capítulo 15, versos 7 e 16. Agora, ensina que a oração é uma fonte de bênçãos, alegria e compreensão espiritual. Sua partida para o Pai não os deixará mais pobres, porém mais ricos, pois ele irá para o Pai e enviará sobre eles o Espírito Santo e junto ao trono da graça intercederá por eles como sumo sacerdote e advogado. Jesus diz que o Pai os enviará e em seu nome lhes suprirá todas as necessidades. Daqui a gente consegue destacar alguns pontos. Verso 23, em primeiro lugar, a oração é uma fonte de bênção. Jesus não está ensinando que a oração é um cheque em branco que podemos apresentar a Deus em nome de Jesus no banco celestial. A oração tem princípios que devem ser observados. Precisa ser remetida ao Pai em nome de Jesus, de acordo com a sua vontade. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda a orar segundo a vontade divina. Em segundo lugar, a oração é uma fonte de alegria. O verso 24, Jesus diz que a partir de agora, uma vez que ele vai ao Pai, os discípulos devem orar em seu nome e fazê-lo, e serão atendidos para que a alegria deles seja completa. A oração não é apenas um instrumento para receber o que pedimos, mas uma fonte de alegria, pois melhor do que a dádiva de Deus é a comunhão com Ele. A alegria em Deus é melhor do que a dádiva de Deus. Como nós precisamos entender isso, não é verdade? Em terceiro lugar, a oração é uma fonte de discernimento espiritual. Do 25 ao 28, Jesus já havia usado várias figuras com seus discípulos no cenáculo, lava os pés, a casa do Pai, a videira, os ramos, o nascimento de uma criança. Agora, em vez das figuras, ele fala diretamente acerca do Pai. Que interessante que possamos aí nos aprofundar nisso, de que a oração é esse viés para desenvolvermos esse relacionamento com o Senhor. Não quer dizer que tudo que pedimos vamos ser atendidos, porque também existe a questão do pedir mal, né? Com intenções ruins, mas Deus sonda o nosso coração e nos direciona pelo Espírito a pedir e a orar sem cessar, e que no processo ele vai ministrando o nosso coração e nos dando a sua resposta. Agora, o Evangelho de João, capítulo 17. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 15, do 15 ao 20. Evangelho de João, capítulo 17, do 15 ao 20. Achou? Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Glória a Deus. Vamos lá. Santidade, verso 15 a 20. A nossa entrada no céu será inteiramente pela graça, não pelas obras, não pela quantidade de que eu sirvo a Deus, de ministério, de trabalho. Isso deve ser uma consequência daquele que nasceu de novo, o dar frutos. Mas o céu em si mesmo não será deleitoso para nós sem um caráter santo. Nosso coração deve estar sintonizado no céu antes de nos deleitarmos nele. Somente o sangue de Cristo nos capacita a entrar no céu, mas somente a santidade nos capacita a nos regozijar, a nos alegrar no Senhor aqui e desenvolver essa vida que agrada ao seu coração. Então, é somente pela graça que podemos entrar nessa pátria celestial, de acordo com Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a gente pode ressaltar alguns pontos, né? Somos santificados pela palavra. Verso 8, 14, 17. Cristo nos transmitiu a palavra. O capítulo 17, verso 8. E nos deu a palavra, verso 14. A palavra de Deus é a dádiva de Deus para nós. Sua origem é divina, uma dádiva preciosa do céu. E agora somos santificados pela palavra, verso 17. A palavra é verdade, não apenas contém a verdade, ela é esse instrumento de santificação. Sem o conhecimento da palavra não há crescimento espiritual. Não tem como haver maturidade espiritual concernente a esse prisma de Cristo sem palavra, sem escritura. Dewey Moody escreveu na capa da sua Bíblia: esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Jesus já havia ensinado: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está no capítulo 15, verso 3. Então, a palavra é essa arma de vitória, da vitória. É a espada do Espírito. Espada do Espírito.
de que maneira a palavra de Deus, de que maneira essa palavra vai nos permitir vencer o mundo. Como que essa palavra nos dá força e autoridade? Então, ela nos dá alegria, verso 13, a alegria do Senhor é nossa força. Você lembra desse texto? Neemias capítulo 8, verso 10. A palavra nos dá a certeza do amor de Deus, verso 14 do capítulo 17. O mundo nos odeia, mas o Pai nos ama. O mundo deseja tomar o lugar do amor do Pai em nossa vida. A palavra nos transmite esse poder de Deus para vivermos uma vida de santificação. A igreja não cria mensagem, ela proclama a mensagem. Não é o conhecimento da igreja, a eloquência do pregador, os métodos que usamos, mas é o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera em nós a autoridade pelo Espírito Santo de Deus, que nos unge, porque Deus não unge métodos. Deus unge homens e mulheres que estejam dispostos a serem usados por Ele nesse tempo e nessa geração. Enquanto estamos vivos, enquanto Deus tem te dado vida, é porque Deus tem propósito. Enquanto a vida há propósito, enquanto há propósito há vida. Que você entenda isso na tua vida, em nome de Jesus. A igreja, ela proclama a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que leva o ser humano a Cristo. Hoje somos chamados essa geração internet, geração shopping center, uma geração analfabeta de Bíblia, infelizmente. Mas podemos ser diferentes, você pode ser diferente. Somos santificados pelo correto relacionamento com o mundo. Temos algumas orientações. Não somos do mundo, versos 14 e 16. Não somos do mundo. Nascemos de cima, do alto, do Espírito. Nossa origem é do alto. Devemos buscar as coisas do alto. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhia do mundo. Capítulo 15 de João, versos 18 e 19. Então, o teólogo F.F. Bruce diz que com exatidão que os discípulos foram dados pelo Pai a Cristo, procedentes do mundo. Verso 6 do capítulo 17. Mas eles não são do mundo, apesar de continuarem no mundo e não serem imediatamente tirados dele. Interessante isso. Eles permanecem no mundo não porque lhes falte outra saída. Eles são, em termos positivos, enviados de volta ao mundo como representantes e mensageiros do seu mestre. Então, nós somos mensageiros desse mundo, luzeiros desse mundo, ou seja, luz, sal, para fazer a diferença. E você tem feito a diferença? Aonde Deus tem te colocado, não precisa ir para a África para viver o Evangelho, para fazer a diferença, mas aonde você está, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, que aí sim, aí você seja um discípulo genuíno de Jesus, compartilhando através da sua vida, que você anda na luz, anda com Jesus. Nós somos odiados pelo mundo, verso 14 do capítulo 17. O mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. A Bíblia afirma que quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Diz ainda que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo Paulo destaca que não podemos nos conformar com esse mundo. João 12, 2. Somos chamados do mundo. Capítulo 17, verso 19 do Evangelho de João. Jesus se separou para salvar os discípulos e agora devemos nos santificar para Ele. A palavra santificar significa separar. Essa separação não é geográfica, mas moral e espiritual. Estamos do mundo, mas somos guardados do mundo. Versículo 11 e 15 do Evangelho de João, capítulo 17. Santidade não equivale a isolamento. Não tem de ver a ver com geografia, com espaço. Não isolar-se entre quatro paredes. Ou em lugares longínquos. Precisamos estar presentes no mundo como sal e luz, seja em qualquer tipo de ambiente, seja de trabalho, de estudo, onde Deus nos colocar, precisamos estar presentes, precisamos influenciar, pois somos o perfume de Cristo, precisamos estar presentes, pois somos a carta de Cristo lida por todos os homens. Contudo, estamos no mundo como luzeiros, estamos no mundo a fim de apontar o rumo para Deus. O objetivo da fé cristã jamais foi apartar o ser humano da vida, mas capacitá-lo para enfrentá-la vitoriosamente. Cristo não nos oferece escapes, mas poder para o enfrentamento. Que esse estudo possa ter te abençoado, possa ter lhe dado encorajamento. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, te fortalecer. Quero te lembrar, Cristo não nos oferece escapes das aflições, das situações, algumas questões, algumas aflições, vamos passar, algumas tormentas, momentos de turbulência, vamos passar. Mas Ele nos dá poder para o enfrentamento, nos dá encorajamento, nos dá força, renova nosso ânimo, renova nossa esperança, porque Cristo é a única esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.